Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e parabenizar a qualidade do evento, também a oportunidade de estar aqui apresentando o trabalho. Como disse, eu sou Elaine, professora de inglês e doutoranda na Universidade Federal Fluminense, orientanda da professora Silmara, e esse trabalho que eu vou apresentar, ele emerge da minha pesquisa, né, minha investigação, em curso ainda, agora, para pré-requisito do meu doutoramento. Faço parte do grupo de pesquisa do LAS, Laboratório de Arquivo do Sujeito. Com a coordenação colegiada da professora Betânia Mariani, Silmara Della Silva e Vanise Medeiros, com as pesquisas que centram-se na teoria do discurso e discursividades, língua e sujeito, a qual eu me insiro. Pronto. Então, eu vou tentar fazer aqui, alternar uma reflexão teórica e apresentando alguns slides na medida em que a gente for conversando. Na contemporaneidade, é amplamente veiculado o discurso de que falar um idioma estrangeiro, em especial o inglês, é o imperativo para a inserção do sujeito no mundo ilusoriamente globalizado. De acordo com o FEDAD, a Organização do Espaço, FEDAD 2013, a Organização do Espaço contribui para o imaginário da língua, que afeta a relação do sujeito, tendo em vista os processos de interpelação e identificação. Para a autora, o espaço, como uma forma que se constitui historicamente, ocupa papel determinante na formulação dos sentidos, contribuindo para o imaginário de língua, com implicações dos processos de interpelação e identificação do sujeito dessa língua. E aí nós estamos pensando no espaço escolar e o discurso pedagógico. Nós apresentamos aqui a escola, a partir de Althusser, os aparelhos ideológicos do Estado, como uma reprodutora de sentidos regularizados na formação social e por ela legitimados, e transmite saberes pré-determinados a partir de condições de produção específicas. Segundo Althusser, a escola assume posição fundamental dentro dos aparelhos ideológicos do Estado, encarregando-se da criança desde a tenridade, de todas as classes sociais, legitimando e reproduzindo saberes contidos na ideologia dominante. Então, nós temos aqui, segundo Marx, as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz das informações recebidas sobre aquelas próprias práticas, alterando, assim, constitutivamente seu caráter. A sociedade não é idêntica em si mesma, mas nela conformam diferentes elementos que se articulam entre si e atuam na sua estrutura da formação social, cujos sentidos produzem seus efeitos. E aí, quase que num acesso de loucura minha, tentando compreender como essas formações, esses aparelhos ideológicos, né, constituídos ali pelo grande outro, né, a lei, a individuação, né, o poder do Estado, eles se organizam. Então, a partir de Leandro Ferreira, 2011, eu trouxe a mídia e a escola, o nosso olhar, a partir das formações culturais, e elas funcionam atuando conjuntamente como forças centrípetas na e pela linguagem, sobredeterminando os sujeitos e sentidos, com vistas à manutenção, à submissão do sujeito à ordem vigente e, por conseguinte, à sustentação do poder via inconsciente. Compreendemos que estamos diante do que Leandro Ferreira, 2011, nos designa como corpo cultural, concebido como um conjunto de formações culturais que estruturam a sociedade a partir de discursividades que, ideologicamente marcadas, regulam sentidos com vistas ao que pode ou não ser dito ou lembrado, em face do que deve ou não ser esquecido, levando em conta as formações ideológicas vigentes. De acordo com a autora, as formações culturais constituem laço essencial na produção de sentidos e produção de subjetividades. O sujeito se constitui a partir de um lugar social demarcado ideologicamente e discursivamente por uma formação discursiva, afetado pela formação cultural na produção do dizer. Sendo assim, as formações culturais são determinantes na construção das identidades do sujeito, compreendidas como fruto dos processos de interpelações e identificações em curso na constituição de um sujeito evanescente
que se movimenta na cadeia de significantes, revelando na apelação do inconsciente, que ao mesmo tempo se mostra, se esconde, guiado pelo outro que o assujeita e o sobredetermina. É mais ou menos isso que eu quis trazer ali. E para melhor compreendermos esse movimento de interpelação e subjetivação do sujeito a esses sentidos, nós buscamos um gesto de interpretação do discurso pedagógico. No corpus analítico, nós trazemos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, e pontuamos aqui, eu vou me trazer uma lupa sobre alguns pontos importantes aqui para não perdermos muito tempo, né? Já que o tempo aqui é escasso, como sempre, né? Na LDB diz que o ensino da língua inglesa possui a configuração de uma disciplina tão importante como outra do currículo. Parte indissolúvel do conjunto de conhecimentos essenciais que permitem ao educando aproximar-se de diferentes culturas. Aí nós podemos compreender a inserção, a necessidade da língua, a emergência da língua para a inserção na sociedade dita globalizada, numa ilusão de univocidade discursiva, a língua como objeto de conhecimento. E a partir dos PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, nós temos para a educação fundamental, para o ensino fundamental, o uso da língua estrangeira para estar, em geral, mais vinculado à leitura de literatura técnica e por atender às necessidades da educação formal no contexto social imediato, também é concebida como um instrumento de comunicação. Aí nós conseguimos compreender que nós temos a língua como uma ferramenta perfeita, né, entre aspas, uma estrutura capaz de ser fragmentada sem prejuízos, com foco na leitura e sendo justificada essa concepção pela visão utilitarista, função social e o caráter unilateral da língua exterior ao indivíduo. E nós temos para o currículo, para os parâmetros curriculares do ensino médio, a preparação do jovem para o mercado de trabalho, visto que precisa possuir um bom domínio da competência gramatical, sociolinguística, da competência discursiva e da competência estratégica. Aí nós compreendemos o ensino voltado na sua ilusoriamente compreendido na integralidade, com vistas a um sujeito totalizante, também exterior ao indivíduo. Como consideração, nós temos aqui, tentamos fazer um entrelaçamento com o discurso da mídia, já que nós comentamos sobre a mídia, também aparelho ideológico do Estado. Na mídia é amplamente veiculado alguns dizeres sobre a língua inglesa que nos fala, né? Esse parou de circular, mas marcou muito, dizendo que fale ou arque com as consequências, né? A interpelação ideológica da mídia, a ilusão de completude, o sujeito desejante marcado pela falta, afetado pela instauração de uma demanda pelo consumo na propaganda pela mídia que se constitui no sujeito consumidor. É a língua como objeto. Ali o sujeito consumidor é uma nova posição sujeito que a professora Silmara Della Silva, minha orientadora aqui, que nos traz. E a língua, atualmente, não apenas como objeto de conhecimento, mas também um objeto de consumo. E aqui, também, na TV que nós temos, prepare-se para os jovens, enfim, né? Aí a emergência do aprendizado da língua para atender a demanda do mercado, né? Ali pelo imperativo, uma visão de ensino por métodos e técnicas também, ali com aquelas palavras soltas, né, aquelas frases soltas, aqueles chavões que normalmente se aprende em diálogos da língua inglesa, né, um caráter instrumental. E aí, como considerações finais, antes das nossas referências, nós temos a heterogeneidade do discurso pedagógico sobre a língua inglesa é revelada a partir do dissenso apresentado nos documentos, marcada ora pelo caráter minimalista do ensino da língua, ora o ensino voltado ao desenvolvimento global das habilidades da língua com vista à sua integralidade.
apontam para uma descontinuidade que vem sendo cometido o ensino da língua inglesa no país, que reflete em sua metodologia de ensino e, por conseguinte, no aprendizado da língua. A partir dos estudos empreendidos por Lagasse, em 1987, acerca do juridismo nas relações sociais, compreendemos que, por mais que a língua exerça sua força coercitiva, ela se mostra também como o lugar do possível, da ambiguidade, do equívoco, o lugar da luta do sujeito para resistir e jogar com esse poder e tensão constitutivos do discurso e, por conseguinte, das relações sociais do sujeito. Por mais que se busque o ideal da visibilidade, almejado numa posição comportamentalista, restará sempre uma falta constitutiva, uma indeterminação do sujeito que se marca na sua estrutura e que, embora sobredeterminado por posições definidas na organização social a partir de uma forma sujeito que o constitui, Pechet, 1975, representa a possibilidade do ser e do dizer do próprio desejo do sujeito. A partir dos estudos empreendidos por Coração, podemos compreender esse desejo, muitas vezes sôfrego, de aprender a língua inglesa, que, segundo a autora, está fortemente relacionado ao desejo de plenitude, o desejo do outro que nos constitui e cujo acesso nos é interditado e que viria a completar o um. Nessa relação entre o desejo e a falta constitutivos, entre o saber a língua e o conhecer a língua, há processos de identificação que atravessam os modos de subjetivação do aprendiz à língua. De acordo com Melman, 1992, o encontro do sujeito com o idioma estrangeiro é uma experiência inaugural, que requer do aprendiz um movimento contínuo de desterritorialização da língua materna e reterritorialização da língua estrangeira. No entanto, ao reproduzirmos determinados sentidos em circulação pelas mídias e legitimado pela instituição escolar, acerca do ensino, aprendizagem de uma língua estrangeira, em especial da língua inglesa, algumas questões nos interpelam. O que ensinamos? A quem ensinamos? E, ao ensinarmos, o que transmitimos? Considerando que a língua é seu trabalho simbólico, compreendemos que o ensino da língua estrangeira, por sua vez, é como a passagem do bastão, Pierron, 2010, que, ao fazê-lo, transmite sinai pela linguagem, portanto, no registro simbólico, o desejo e a falta constitutivos atravessados pelo real da língua, da história e do sujeito. O aprendizado de uma língua estrangeira, assim como a língua materna, exige que o sujeito se lance no vazio para reescrever sinai pela língua do outro, despir-se de si e transvestir-se do outro para que se diga de si na língua do outro. Mantermos ensurdecidos aos processos e efeitos de identificação do sujeito à língua estrangeira é negarmos a condição de ser sujeito. Muito obrigada.